Entrevistando aqui hoje o meu primeiro entrevistado do programa Uma História do Sucesso, que é o Rodrigo Faor, ele que escreveu a biografia do Calbi Peixoto, da Dolores Duran e mais alguns outros livros que quero saber dele. Entrevistou o Agnaldo Raiol e a Paula Toller, foram as duas entrevistas dele que eu vi no canal dele, Rodrigo Faor Oficial, que ele tem o programa MPB com tudo dentro, não é? Exatamente. Agora, eu acho que Então, eu o mais incrível é que você, como você não enxerga, quer dizer, você saber disso tudo, eu acho fantástico, né? Porque você ouviu só o som da minha voz e gostou das entrevistas. Isso que é muito interessante. verdade. Então, daí, conta para nós agora, Rodrigo. Fala. Você quer É, saber? como que você começou assim a ser um produtor musical aí, a escrever? Como que é? Fala, conta um pouco da tua história para nós. Tá, então, eu desde pequeno sou alucinado por música. Minha mãe é professora de música, então ela, enfim, sempre teve um gosto musical muito apurado. E ela comprou, assim, comprava alguns discos de música brasileira que ela gostava. Sempre foi muito fã do Chico Buarque, Maria Bethânia, Gal Costa, Beth Carvalho, Rita Lee. Então ela comprou alguns discos, algumas fitas desses artistas, e eu fiquei apaixonado. Isso com 7 anos, 6, 7, 8 anos, entende? Antes disso também, a Helena Pittman tinha gravado um carimbó. Aí eu tinha esse compacto do carimbó, eu pedia para minha mãe botar várias vezes, que eu adorava, chamava Mistura de Carimbó número 2. Dona Maria, que dança é essa que a gente dança só? Dona Maria, que dança é essa? É carimbó, é carimbó. Então isso foi uma coisa que eu adorava, as primeiras coisas que eu me lembro de música quando era pequeno, sabe? Eu tinha 4, 5 anos. E eu adorava isso. E aí eu não tive essa, assim, uma fase de gostar de música infantil, eu já fui gostar logo de música de adulto, porque essas músicas me tomaram muito, sabe? Era o disco Álibi Mel da Bethânia, Água Viva Gal Tropical da Gal, Rita Lee, que tinha Mania de Você e Chega Mais, da Beth Carvalho, clássico de Pé no Chão, que ela lançou toda a turma do Cacique de Ramos, Jorge Aragão, aquela turma toda com Vou Festejar, o disco, enfim, depois veio Elis com Vivendo e Aprendendo a Jogar, Alô, Alô Marciano, então, assim, isso tudo fez muito a minha cabeça, sabe? Eu fiquei muito fã desse tipo de música. Logo depois Alcione, também aparece Simone. Eu fiquei louco com o Simone Pedaços, que tem Começar de Novo, né? Então, assim, eu comecei a gostar muito de música brasileira. E pronto, aí fui para a escola, né? Já gostava desse tipo de música. Aí, a partir da quinta série, 83, assim, começou aquele boom do rock nacional, né? Com a Blitz, Barão Vermelho, depois Ultraje, Legião, isso tudo. Mas eu não curtia tanto, só a Blitz que eu gostei desde o início. Eu continuei gostando muito de MPB. E aí, nessa fase, assim, eu ainda adolescente, aí daqui a pouco comecei a descobrir outros artistas, Nana Caymmi, Leni Andrade, Ângela Rorô, Zizi Posse, e a Elba Ramalho também, e Alceu Valença, um monte de gente. Aquilo começou a ser muito forte em mim. Aí, quando eu fui prestar vestibular, eu fui fazer vestibular para comunicação social. Eu queria ser jornalista e crítico de música. E isso eu tinha 17 anos, 89. E aí eu passei, fui para a PUC, e é engraçado que já na escola, mesmo sabendo muito pouco, eu já era tido como especialista em música brasileira, porque eu sabia mais que os colegas, entende? E também na PUC a mesma coisa, assim, as pessoas já sabiam que era um grande interesse meu. Mas hoje eu vejo que eu não sabia nada, sabe? Eu sabia muito pouco. É que realmente, assim, já na minha época, os adolescentes, assim, gostavam mais das músicas da moda, né? E a música da moda era uma música normalmente mais assim, com matriz estrangeira, né? Mais em cima do pop, do rock e tudo, né? As coisas mais, assim, mais brasileiras, digamos assim, ficavam em segundo plano, já naquela época, né? Mas, assim, para mim, toda a música feita no Brasil é música brasileira, né? É uma música cantada em português e produzida aqui, então ela acaba sendo música brasileira. Mas é claro que a gente tem alguns gêneros que foram realmente feitos aqui no Brasil, quer dizer, um misto de mil influências, acabou Aqui no gerando. Brasil a gente tem um material muito grande de cantores, né? Não sei porque que o pessoal às vezes pula para música importada, né? A gente tem uma cultura muito grande, né, de músicas É, brasileiras aqui, né? de tudo, de compositores, de músicos, de cantores, né?
E gêneros musicais também, né? Como o choro, como o samba, como a marcha de carnaval, como os ritmos nordestinos. São gêneros que foram criados no Brasil, que não tem em outros países, né? Então é muito Faz uma interessante. análise da música brasileira para nós aí do passado e de hoje. Aham. Bom, mas antes disso, acho que eu tenho que terminar ainda a sua primeira pergunta, né? Ah, sim, sim. Então, assim, depois que eu terminei essa parte assim, de ir para a faculdade, aí eu fui fazer comunicação, saí da faculdade, lá já consegui conhecer algumas pessoas de música através de um negócio que eu fiz e tal, mas eu não consegui trabalho. Aí eu fui cantar, eu fui ser garçom cantor uma época, porque eu sempre gostei de cantar, de fazer imitações de cantores. Aí depois eu fui, enfim, e fiquei estudando um pouco, estudei francês, fiz umas coisas, fiz uns freelas, até que finalmente, em outubro de 96, com 24 anos, eu estreiei na Tribuna da Imprensa, que é um jornal aqui do Rio que não existe mais. E fiquei 4 anos nesse jornal, foi a minha grande escola. Foi quando eu aprendi tudo sobre a história da música brasileira, entende? E aí foi muito forte isso tudo. Aí eu conheci quase todos os meus ídolos, porque eu ia nas entrevistas, né, do que as gravadoras faziam, né, quando lançavam os discos ou os shows e tudo, enfim, eu ia nas entrevistas e aconteceram coisas muito fortes. Por exemplo, a Bethânia gravou meu nome desde a primeira entrevista que eu fiz com ela, e era um jornal super pouco conhecido, entendeu? Então, por essas e por outras, eu comecei a ver que eu dava para o negócio, que realmente era forte isso em mim. E aí, logo me veio a vontade de escrever meu primeiro livro, entende, Rodrigo? Aí eu fui e eu queria escrever. Primeiro, eu tinha tido uma ideia de escrever sobre os malditos, seria Ângela, Rorô e Tim Maia. Só que a Rorô estava numa fase terrível, muito gorda, muito louca, ela não queria nada naquela época, e o Tim Maia, eu tinha um contato através de um amigo meu, a mãe dele era muito amiga dele, e eu até consegui, assim, rapidamente, mas logo depois ele morreu. Aí eu tive que mudar de ideia. Aí eu comecei a me interessar pelos cantores do rádio, os cantores dos anos 40 e 50. E aí vi que não tinha quase material nenhum sobre eles. Aí cheguei a pensar em fazer Ângela e Calbi, mas como Ângela naquela época morava em São Paulo e o Calbi no Rio, o Calbi estava mais acessível, mais perto de mim. Aí eu consegui, assim, comecei a fazer contato, aí até consegui chegar até o Calbi, e aí comecei a escrever o livro dele. Nisso eu vou para Click Music, que era um site de música brasileira. Era um site de música brasileira que ficou pouco tempo no ar, mas era exclusivamente sobre música. Era uma equipe maravilhosa. Quem me levou para Clique foi o Tarek de Souza, que era meu ídolo, era o cara que eu li as críticas dele no Jornal do Brasil, que era o melhor jornal que a gente tinha no Rio de Janeiro. E eu colecionava já as críticas dele. E desde os anos 80, assim, desde meados dos anos 80, eu comecei a guardar críticas de música, entendeu? Eu tinha álbuns de crítica de música, eu comecei a guardar tudo que saía de matéria de todos os artistas, mesmo que eu não gostava, em pastas de música que eu tenho até hoje. Eu tenho um arquivo enorme aqui em casa disso, que hoje em dia se chama clipping, mas naquela época eu nem sabia que o nome disso era clipping, entendeu? Aí eu comecei a guardar não só discos que eu comecei, né, que eu já comprava muito, mas também esse arquivo de reportagens de música, entende? Então, isso é importante eu dizer para você, porque como sou meio multifacetado, eu faço um monte de coisa, na verdade, o pesquisador começou junto com o crítico, começou junto com o jornalista e com o escritor, foi tudo meio perto, entendeu? E aí, em 2001, houve uma crise no mercado, que muitos jornalistas saíram das redações para ir para a internet, entendeu? Para sites de internet. Só que os sites de internet não tinham dinheiro para pagar essas pessoas. Eles achavam que ia ser um negócio tão promissor quanto o jornal e não foi. Resultado, todo mundo foi mandado embora, inclusive eu. Aí, em 2001, Ah, eu virei, eu virei freelancer por livre e espontânea pressão e vontade. Entendeu? Não foi uma opção minha. Eu virei freelancer porque, enfim, fui despedido, né? E aí a minha sorte é que eu já estava com o livro do Calbi praticamente pronto. Aí no final desse ano, de 2001, eu lancei esse livro.
Foi um livro que me projetou, assim, deu muita mídia, porque ninguém nunca tinha tido coragem de fazer um livro sobre um artista como o Calbi. Essa geração do rádio toda era tido como menor, cafona, menos importante. E eu tive esse trabalho, fui um dos pioneiros a fazer, a revalorizar essa geração. Porque, em geral, sabe, Rodrigo, havia duas gerações na música brasileira que eram valorizadas. A geração meio que criou uma cara para a música brasileira, que é a geração da chamada Era de Ouro, que é de 1929 a 45. É a fase que surgiu Ari Barroso, que surgiu Cláudio Mesquita, Lamartine Babo, Braguinha, Dorival Caymmi, sabe? Todas essas pessoas, assim, Noel Rosa, Wilson Batista, Geraldo Pereira, que apareceram como cantores, Carmen Miranda, Carlos Galhardo, Silvio Caldas, Orlando Silva, é, Francisco Alves, o maior de todos, depois Aracide Almeida, Isalinha Garcia, o início do Nelson Gonçalves, o início de Linda e Dirceu Batista, Anjos do Inferno, o compositor Assis Valente também, essas pessoas deram uma cara para a música brasileira, sabe? Foi a época que o samba virou o ritmo nacional, foi a época que as marchinhas de carnaval também viraram um mercado muito forte, foi a época que o Fox Canção e a Valsa eram as grandes músicas românticas. Então a gente teve um boom criativo, entendeu? O Pixinguinha também era um grande arranjador da época, Radamés Inátali. Então essa época é considerada a Era de Ouro. Então o pessoal valorizava essa turma, principalmente a turma, os compositores, né? Ari, Noel, Wilson Batista, sei o quê. E aí depois vem a segunda era do rádio. A segunda era do rádio vai mais ou menos de 46 até 58, mais ou menos. Nessa segunda era do rádio é a era do samba canção e do baião. Em 46 começa Humberto Teixeira, estiliza, assim, eles resolveram conversar e falar assim, qual seria o ritmo nordestino mais interessante para o Brasil inteiro assimilar? Ah, seria o baião, porque, enfim, acho que vai dar mais pé. Então, ele, que era um cara semi-analfabeto, mas muito criativo, muito bom sanfoneiro e compositor, resolveu abraçar Humberto Teixeira, que era um advogado, um cara letrado e um bom poeta. E aí criaram, entre aspas, o baião, estilizaram o baião. E o baião virou uma febre no Brasil inteiro. E aí, primeiro, 4 Ases e um Coringa lançaram. Eu vou mostrar para vocês como se dança o baião. Quem quiser aprender, favor, Na época do Gonzaga, né? Isso. Só que quem lançou essa música foi 4 Ases e um Coringa, que era um grupo de muito prestígio. Logo em seguida... Eu pensava que tinha sido Gonzaga. Não, não. O Gonzaga é compositor dessa música. Aí, logo depois, é que o Gonzaga começou a fazer sucesso como cantor, entendeu? A primeira pessoa que gravou Baião foi o 4 Ases com essa música, o Baião, Baião se chamava. Humberto Teixeira e tudo. Aí depois ele começou, ele que já gravava música instrumental e tudo mais, ele começou a gravar como cantor os sucessos, as próprias músicas dele fizeram sucesso. E deu para Emilinha Borba, Paraíba masculina, mulher macho, sim senhor. Deu para Marlene, se alguém deseja só por lembrar o amor que alguém deseja rever, entendeu? Que nem Giló. E começou a distribuir as músicas, os baiões, para outros cantores. E outros compositores começaram a fazer baiões também, com muita maestria, Hervé Cordovil, Clécio Caldas, vários outros. E aí todos os cantores da época, depois Dalva de Oliveira e Ivon Cury, começaram a fazer sucesso com baião, ou com shots, ou com outros gêneros nordestinos que vieram depois do baião. E fora o baião, a música romântica onipresente foi o samba-canção, dessa segunda era do rádio. E foram produzidos mais de 1000 sambas-canções nessa segunda era do rádio. E algumas na cola dos boleros mexicanos, que estavam muito em voga por aqui por causa dos filmes da Pelmex, que eram muito famosos aqui, porque Francisco Alves também cantava muito esses boleros no rádio, e aí essa moda foi ficando cada vez maior. Resultado, essa segunda era do rádio ficou tinha muita música internacional também, invadiu o Brasil nessa época, tangos, fados, boleros originais em espanhol, música francesa, música italiana. Então, por isso foi gravada muita versão também. Por tudo isso, essa era é considerada um pouco menor em relação à Era de Ouro, que vinha antes, entendeu? Achavam os críticos que enfim, o pessoal pós-Bossa Nova começou a achar que essa época era uma época menor. Então, todos esses artistas
principais, depois veio Jacques Pandeiro também, esses artistas da segunda era do rádio, Ângela Maria, Calbi Peixoto, Emilinha Boba, Marlene, Van Cury, Jacques Pandeiro, essas pessoas que cantavam em grandes auditórios, coisa que não tinha na primeira era do rádio. Então era uma gritaria quando eles apareciam, aí veio aquele termo pejorativo, macacas de auditório, e tá. Resultado, esses artistas ficaram muito estigmatizados como algo menor. Então, quando eu resolvi trazer Calbi, foi uma ousadia, entendeu? Porque poucas pessoas antes de mim tinham tido coragem de fazer um trabalho digno para esses artistas, que eram considerados menores, entende? Então, esse livro, por essa e por outras, acabaram me projetando muito. Então, foi uma coisa importante. Aí eu passei, aí logo em seguida eu fiz um livro sobre a revista do rádio, foi a primeira publicação exclusiva para esse elenco do rádio, não só cantores, mas radialistas, humoristas, enfim, dramaturgos, pessoas que faziam o rádio, né? E aí passei por uma fase um pouco difícil, assim, 2003, 2004, 2005, mas já também começando a trabalhar como produtor nas gravadoras, fazendo reedições e coletâneas importantes, entende? E aí eu começava a fazer esse trabalho, mas ainda bem devagar. Eu fazia um ou outro para as gravadoras. Das frenéticas também, né? Fiz, mas essa frenética já foi das últimas coisas que eu fiz, né? Isso a gente está falando de 2002, 2003, 2004. Eu comecei a fazer as primeiras produções. E aí eu tive uma ideia, quando eu tive contato com a Regina Navarro Lins, uma psicóloga, uma psicanalista especialista em amor e sexo, eu conheci ela entrevistando ela na época da Tribuna, que às vezes eu fazia matérias fora de música também. Ela estava lançando o primeiro livro, A Cama na Varanda, que foi um best-seller. Eu adorei o papo da Regina. E aí ela me convidou para escrever numa revista que não deu certo, uma coluna chamada O Amor na MPB, falando da evolução desses temas de amor e sexo na música. Quer dizer, como é que era a traição antigamente, como é que é hoje? Como é que era a mulher antigamente, como é que é hoje? Aí eu achei o máximo essa ideia e falei assim, poxa, o dia que essa revista tiver 30 números, eu vou reunir isso tudo e fazer um livro. Só que a revista não passou do terceiro número. Aí eu fiquei com essa ideia. Eu falei, não, eu tenho que fazer um livro. Foi aí que surgiu a História Sexual da MPB, a evolução do amor e do sexo na canção brasileira. E esse livro foi o meu grande talismã, porque esse livro falava da evolução da sensualidade, do erotismo, do duplo sentido, da dor de cotovelo. Quer dizer, era como a sociedade brasileira, né? Como é que eram essas questões comportamentais na sociedade brasileira pelo viés do amor e do sexo, via música. Quer dizer, então tudo que os seus avós, bisavós, você, seus filhos e netos passaram, foram devidamente filtrados pela música brasileira, entende? Então, o machismo da sociedade, o início do feminismo, os LGBTs, todas essas pessoas estão, assim, todos esses sentimentos, e mesmo a forma de amar, ou mais possessiva, ou mais romântica, ou mais liberal, tudo isso passou pelos filtros dos nossos compositores e letristas, também pelas nossas danças, e até mesmo pela imagem dos nossos intérpretes, entende? Então, esse livro foi muito importante para mim, porque nunca ninguém tinha feito isso antes de mim. E ele originou um programa de rádio que eu tive na MPB-FM, chamado Sexo MPB, um programa de televisão no Canal Brasil, que justamente esse que você viu da Paula Toller, era nesse programa do Canal Brasil, que eu botei no YouTube, entendeu? Chamava-se História Sexual da MPB. Ele teve 2 temporadas. Uma era uma temporada temática, que era bem em cima do livro, quer dizer, sobre... Aí eram várias pessoas que davam entrevista em cada programa, entende? Então, um era sobre a mulher, outro era sobre a sensualidade, outro era sobre a sexualidade transgressora dos andrógenos e dos LGBTs, o outro era sobre o amor livre, entendeu? Aí eram temáticos. A segunda temporada, como essas entrevistas, eu coloquei trechinhos muito pequenos, eu resolvi, falei com eles, olha, eu entrevistei 50 pessoas para fazer 13 programas. Então, a Paula Toller, por exemplo, eu usei muito pouco. Então, por que não pegar a entrevista completa, né? Pegar o que ainda não foi ao ar e fazer um programa só com ela. Então, assim, eu fiz uma só com o Ivan Lins, uma só com o Martinho, uma só com a Vanderleia, uma só com a Vanusa, uma só com o Vando, uma só com as cantoras do rádio, entendeu? Então, eu fiz a segunda temporada com as sobras da primeira, porque eu fiz entrevistas enormes na primeira temporada. Bom,
E aí, esse livro me consagrou. Então, aí eu fiz uma festa também, que era a festa do Troféu Sexo MPB, que aí eu inventava umas categorias malucas e as pessoas iam cantar. Então, a cada aniversário do programa, eu reunia um elenco de 20 artistas e eles cantavam, era o máximo, eu entrevistava eles. Alguma dessas festas, dessas premiações saíram em DVD. O programa de rádio também teve um CD que foi duplo, Sexo MPB, que saiu pela EMI. Então foi o máximo, entendeu? Então, assim, então uma coisa levou a outra. Mas o História Sexual, que eu lancei, e da MPB, que eu lancei em 2006, foi, assim, o do Calbi me projetou, mas o História Sexual foi o que me consagrou, entende? E até hoje eu colho louros desse trabalho. Aí depois vieram os livros. Aí a Claudete Soares me chamou para fazer um livro dela, que é uma cantora de bossa nova, assim, que sempre que está aí até hoje, com mais de 80 anos, gravando e fazendo show. Depois eu fiz o da Dolores Duran, que a família adorou, que eu fiz. Depois eu fiz o da Ângela Maria, que é um livro de quase 1.000 páginas, né? E agora também já fiz outros que vão lançar aí depois da pandemia. Já tenho pelo menos mais 2 prontos para sair. Quais são? Não posso falar. O segredo é a alma do decoro. Ah, fala para o Não povo aí, posso, fala não para a posso, galera. não Assim a posso, galera fica na expectativa. não posso por contrato, entendeu? Pelo contrato Ah, eu ainda não posso falar. Mas eu posso adiantar que é um livro em 2 volumes, muito bacana, vai ter muita história bonita para contar. Aí olha, você o me tema você não pode falar. fala, perdão. O tema você não pode falar. Não, tema ainda não, mas vocês vão saber já Ah, já. não, tá. Bom, você me pediu que eu falasse sobre os períodos da história, né? Como é que você tinha pedido? Que você fizesse uma análise para a gente da música da MPB do passado e da de hoje. Eu já Você comecei. como, você como um crítico de música que você acha que a música popular brasileira nos dias de hoje ela está decaindo ou tem coisa boa para ouvir ainda? Olha, o negócio é o seguinte: existe um mercado assim muito, muito cruel que massifica as coisas, né? Sempre teve esse mercado assim de pegar um estilo e fazer todo mundo gravar aquele estilo, entende? Então já teve a moda da valsa, já teve a moda do samba canção, já teve a moda do rock tipo Jovem Guarda, já teve a moda do samba nos anos 70, depois a moda, enfim, do rock dos anos 80, do axé music enfim, do pagode romântico nos anos 90. A gente está vivendo agora um modismo, só que nunca como antes, assim, um modismo avassalador do novo sertanejo, que nada mais é que um pop cantado em dupla, que não tem mais as características originais da canção caipira, digamos assim, né? Porque ela já é muito mais urbana. E isso é uma máquina, porque é uma indústria muito forte que tem por trás, até o agronegócio está por trás disso. E, em paralelo, temos também o funk, que não é funk, na verdade é um rap com jeito carioca, que veio também da mesma raiz americana, só que do Miami Bass, né? E aí foi se transformando e virou uma coisa brasileira. Só que esse funk também já sofreu muitas transformações. Agora você tem um funk paulista também, pelo canal Condzilla, que é o terceiro canal mais visto no mundo, né, do YouTube, e eles têm uma força muito grande. E o que rola? Esses dois, esse tipo de funk que agora tem sido lançado via São Paulo por esse canal, e o mercado do sertanejo, ele tem tomado assim avassaladoramente o mercado, sabe? É uma coisa muito pesada, muito forte e que não dá para concorrer. Fora disso, você tem uma Anitta, uma Ludmilla, um Pablo Vittar, um pagodeirozinho, assim, um Ferrugem, um Dilcinho, mas assim, é muito pouco. Então, as pessoas que fazem uma música brasileira mais criativa, elas estão encurraladas. Então, assim, elas conseguem algumas com muita maestria, assim, com muito jeito, assim, conseguem, às vezes, um pequeno nicho de público. Então, esse nicho de público faz com que eles tenham, vamos supor, sei lá, 20 mil pessoas que sigam, ou 30 mil, ou 50 mil, ou 5 mil, e essas pessoas
alimentam essas carreiras. Você está me entendendo? Pô. Sim. Então, assim, é tudo muito pulverizado, é tudo, você entende? Não é mais, por exemplo, é muito difícil hoje você fazer uma música. Por exemplo, a gente teve um Tim Maia, um Jorge Ben, é, até algumas músicas do Chico mesmo, ou do Caetano, da Elis Regina, da Gal Costa, que conseguiram ser queridas pelo Brasil inteiro. A última que eu posso observar que conseguiu esse fenômeno foi Deixa a Vida Me Levar, a Vida Leva Eu, né? Que na Copa de 2002 com Zeca Pagodinho. Essa música, Deixa a Vida Me Levar, é uma música que o pobre, o rico, o velho, o novo, todo mundo gostava, todo mundo sabia cantar. Isso era uma coisa que acontecia no Brasil assim, desde os primórdios, de ter uma música, sempre uma ou outra, que transcendia o brega e o chique, sabe? Que conseguia, e as idades, que todo mundo gostava. De 2002 para cá, isso ficou mais difícil, porque antes você tinha, vamos supor, uma música mais elaborada e uma música mais simples, e as duas tinham o seu espaço. Então elas iam para a televisão, elas iam para a rádio. E aí, claro, o popular, as coisas mais bregas, digamos assim, ou as coisas mais simples, elas sempre venderam mais, sempre tiveram mais público. Porém, as pessoas conheciam Romaria com Elis Regina, Sou Caipira, Pirapora, nossa, entendeu? Conheciam uma música do Pepeu Gomes, o Brasil inteiro cantou. Ela é a flor do desejo e do maracujá, eu também quero beijar. Ou nas trincheiras da alegria. Essa música não é do... Eu pensava que essa música era do Tony Garrido. Não, o Tony Garrido regravou. Essa música originalmente foi Pepeu Gomes que lançou, entende? Por volta de 80, 82, por aí. E então tem um monte de coisas assim que foram sucessos assim avassaladores, sabe? No Brasil todo, que todo mundo sabia cantar. Mesmo coisas do Roberto Carlos, que também é um desses artistas que conseguiu atravessar várias faixas de público, assim, do brega ao chique, do rico ao pobre, do jovem ao velho, né? Algumas músicas dele mais antigas. Então, hoje isso é mais difícil. Hoje é tudo muito segmentado, entendeu? O mercado é segmentado. O pessoal que gosta de hip hop vai ouvir hip hop, o pessoal que gosta de sertanejo vai ouvir sertanejo, o pessoal que. Entendeu? E a música brasileira, a MPB zona mesmo, ou o samba mais tradicional, foi empurrado para o underground. E mesmo um pop mais elaborado. Então, para você ter acesso a isso, isso não vai vir facilmente. Você não vai ligar o rádio, essa música vai vir para você. Você não vai ligar o Spotify e vir uma propaganda desse tipo de música para você. Você não vai ligar, entendeu? Não vai ligar a TV e vai ver esses artistas no programa. Você vai ter que procurar. Você vai ter que ficar caçando sabe, nos streamings, nos Spotify e Deezer da vida. Você vai ter que ficar caçando no YouTube até você, quem é esse cantor? Quem é essa cantora? Nossa, que interessante. Aí você vai descobrir que tem alguns artistas jovens cantando bem, fazendo uma música mais elaborada, com letras mais poéticas, entende? E isso porque, assim, se você tivesse o dom da visão, você ia ver também a apelação dos clipes, entende? Com muita mulher mais com pouca roupa, com muita gente fazendo caras e bocas, né? Hoje a música, Rodrigo, é um detalhe, sabe? Existe muito mais a imagem. É a imagem que você não consegue ver, só sentir. É a imagem que faz a música hoje, sabe? Muito mais do que a própria música, sabe? A música hoje é quase um divertimento, um entretenimentozinho para disfarçar o que tem em volta, que é a festa, que é sabe, que é a pouca roupa, ou que é um caras e bocas que alguém faça, ou é a indústria de fofocas que vem em cima dos artistas, né, de subcelebridades, que fica falando a roupa que usou no tal clipe, ou com quem que a pessoa ficou em tal lugar, ou você está entendendo? A música do Sim. século XXI, ela é um detalhe, a música que eu digo massificada, a música amplificada, o que vende, entre aspas, né? Esse tipo de música é uma música, é um detalhe, na verdade. Né? Tudo que está em volta é mais importante. A indústria do entretenimento é muito mais importante que a música. No século XX, sobretudo até os meados dos anos 80, prevalecia a música. Por mais que houvesse também outras coisas, é lógico, uma cantora bonita, para os padrões normativos, em relação a uma cantora feia, a cantora bonita sempre vendeu mais, sempre foi muito mais escalada para a televisão, tá entendendo? Isso é lógico. Sim. Mas não era só isso. Você tem exemplo, Tim Maia nunca foi padrão de beleza e era um ídolo no Brasil, tá entendendo?
você conseguia ter pessoas que furavam mais esses bloqueios, entende? Pelo talento. O talento acabava vencendo. Não vou dizer que sempre, mas muitas vezes o talento conseguia furar todas essas barreiras. Dos anos 90 para cá ficou mais difícil para você furar essas barreiras e sem dinheiro o negócio ficava mais difícil. A única vantagem que se tem dos anos 2000 para cá é justamente que a máfia das gravadoras se desfez. Então, para você gravar um disco, você não precisa mais das gravadoras, entendeu? Para você se lançar, você não precisa mais das gravadoras. Agora, para você se divulgar também, para aquilo cair no gosto do público, no começo da internet ainda era mais fácil. Hoje, com os algoritmos, com as armadilhas que existem na internet, é mais difícil uma pessoa sem dinheiro fazer uma música, fazer um clipe, e isso naturalmente explodir. Isso hoje, 2020, isso é mais difícil para acontecer. Entende, Rô? É um pouco complexo para você entender, mas eu estou tentando simplificar ao máximo para você entender como as coisas hoje são complexas, são difíceis. Então, hoje, para você ouvir uma Não, eu queria comentar com você sobre a música do samba, né? Hoje em dia ainda você encontra coisa boa, Arlindo Cruz, Mariene de Castro, Leci Brandão. Esse povo faz música boa ainda hoje em dia, você não concorda? Concordo, mas a Alice Brandão vem dos anos 70, né? A Alice já é uma Ah. veterana. As outras que você falou, Não, não, sim. sim, mas eu estou dizendo que ela ainda faz música boa até Não, tem hoje, um né? monte de gente que ainda faz música boa, entendeu? Tem um monte de gente que ainda faz música boa. Agora, ao você ouvir isso em algum lugar é que é difícil, entendeu? É Você vai ter, difícil. você vai ter que saber, aí você vai ter que ir no canal dela, da Mariene, para ouvir, porque você não vai ver a Mariene toda hora na televisão, você não vai ouvir no Ah, rádio, não. você não vai ouvir, você não vai ter o disco dela anunciado no Spotify, como eles fazem com os sertanejos, entende? É muito mais, a engrenagem é muito mais perversa hoje, sabe? Então, assim, você dizer que não tem gente fazendo música boa é mentira. Hoje você tem um excesso de artistas. O papel da crítica hoje também foi para o brejo, porque existem muitos influencers, enfim, muitas pessoas, muitos fãs e oportunistas que tomaram esse mercado, entende? Então, assim, a crítica hoje também não tem um papel muito forte, então é cada um por si, Deus contra todos, sabe? Você vai, entendeu? Cada um, é isso, hoje é uma guerra, eu diria, sabe? E quem faz música hoje, eu tiro o chapéu, assim, quem ainda insiste, né, em fazer um bom trabalho sem se vender, sabe? Uma coisa que acredita, uma coisa com poesia, uma coisa com vontade, assim, de fazer uma coisa realmente bacana, eu tiro o chapéu. Quem que é o melhor compositor para você, De todos os tempos? de todos os tempos? Ah, não sei, é muito difícil. A gente tem, assim, olha, o nosso tripé, que não é um tripé, é um tripé vezes dois, a música brasileira a gente pode dizer que tem Tom Jobim, Ari Barroso, Noel Rosa, Luiz Gonzaga, Ari, Noel, Luiz Gonzaga, Tom Jobim e Dorival Caymmi. E um pouco Pixinguinha também. Esses, tudo começou daí, desses, entende? Esses são os nossos pilares. Depois a gente tem o Chico, Caetano, Gil, Rita Lee, sabe? Aí tem os outros fantásticos, Ivan Lins, Gonzaguinha, João Bosco, né? Esses gênios também que botaram a música num outro patamar, né? Mas ela é tão vasta que se você for, aí você vai para os sambistas, você tem o Martinho da Vila, o Paulinho da Viola, João Nogueira, Paulo César Arlindo Pinheiro, Cruz. Arlindo Cruz, depois num segundo momento. Aí você vai para o forró, você depois tem do Jackson, você tem né, e depois toda a música nordestina que veio com Alceu Valença e aquela turma toda. Aí você vai. Você entende? Assim, o Brasil é monstruoso, é muito difícil você. No próprio pop rock brasileiro, você tem Lulu Santos, você tem Marina, a Rita Lee, que eu já falei, o Erasmo, o Raul Seixas, e depois mais para cá, né, Cazuza, e o Renato Russo com Legião Urbana,
pessoal dos Titãs, e depois, já nos anos 90, o Chico Science, você tem o Skank, o Cidade Negra. Gente, é tanta gente incrível, né, que é muito difícil você falar sobre um grande compositor, porque às vezes aquele compositor é incrível num gênero, mas a gente é múltiplo, né? A gente tem uma cultura monstruosa. O que me irrita no momento atual é que, como a indústria, a cultura norte-americana, ela e o neoliberalismo econômico são muito fortes cada vez mais, eles vão matando as culturas nacionais de todos os países e prevalecendo um arremedo de música pop vagabundo. E um padrão de interpretação forjado pelos aqueles cantores gritadores americanos, ou do soul, ou das novas divas. Então, todo mundo canta pelo nariz, ou então canta fazendo melismas vocais, que é uma coisa que a música brasileira não precisa disso. Não. Não é que você não possa fazer. Todo mundo tem o direito de ter influência de todos os lados. Agora, quando você começa a ver as pessoas cantando As Rosas Não Falam como se fosse uma soul music, aí você vê que teve algum curto-circuito no caminho, tem alguma coisa errada. Isso você vê muito nos musicais, nas peças musicais. Todo mundo querendo gritar um mais que o outro, sabe? Então, isso é que eu acho que foi a influência negativa enfim, dessa cultura massificada norte-americana, entende? Não é só no Brasil, é no mundo, né? Então tá, eu te agradeço, Rodrigo, por ter me dado essa aula verdadeira aí sobre música, e eu queria que você deixasse uma mensagem final aí para a galera. Então, queridos, eu agradeço todos vocês que estão vendo aqui, então, assim, que quando eu dou entrevista, eu estou entrevistando, eu tenho muita dificuldade de ler todo mundo que está deixando mensagem, porque eu fico louco. Porque ou eu me concentro no que a pessoa está me entrevistando, ou no que eu estou falando, ou eu leio as mensagens. As duas coisas, para mim, é muito difícil. Mas eu estou dando uma olhadinha aqui, eu estou vendo que o pessoal está mais assim, assim, gostou da entrevista. Todo mundo aqui falando, e acho que o pessoal gostou. Mas, enfim, o que eu posso dizer é isso, eu dou essa mensagem de sempre, eu acho assim, não sejam comodistas, porque assim, quem gosta de música gosta de um pouco de tudo. Então, tentem pesquisar, que como eu disse, a música boa, ela não vai vir no seu colo. Então, pesquisem, sabe? Se você gosta de alguma coisa, compartilha nas redes, para as pessoas conhecerem, ou mande inbox para amigos, sabe? Porque é a única maneira que esses artistas bons vão ter de sobreviver. Porque hoje um artista, sabe, que tem um trabalho consistente sobreviver é muito difícil. Porque, assim, ele tem que se bancar, ele tem que gravar o seu disco, ele tem que divulgar, ele que tem que conseguir uma brecha, de repente, para abrir o show de algum que tenha mais nome e colocar a cara no sol. Porque antes você tinha a gravadora que fazia isso tudo. Ela pagava um produtor, ela pagava a orquestra, pagava a banda, pagava o estúdio, pagava a divulgação, às vezes até dava um pouquinho de grana para o cara até estrear o show, dependendo do tamanho dele. Hoje não, hoje é cada um por si. Então, assim, uma pessoa que quer. E assim, as pessoas acham que o artista, só porque ele fez, sei lá, 10 músicas, não sei o quê, o cara não faz nada o dia inteiro, não. Até ele chegar a gravar aquelas 10 músicas, ele ficou meses elaborando aquilo. Para ele estar num palco durante 1 hora, aquilo tem uma estrutura, aquilo tem muito tempo de planejamento. As pessoas não entendem, as pessoas acham que quem faz cultura é vagabundo, que fica em casa tomando sol o dia inteiro. Não é. O verdadeiro artista, ele transpira muito para levar 1 hora de alegria para o público, entende? E até para gravar um disco. Então, quando ele precisa fazer isso tudo sozinho, é muito duro, sabe? Então, assim, a única maneira que a gente tem, nós, de ajudarmos a essas pessoas que fazem uma música criativa é a gente consumir essa música, entendeu? É a gente divulgar essa música para que esse artista tenha condição de ser maior, né? E de continuar e não interromper essa carreira. Senão a gente vai ficar sempre nos mesmos massificados ou na velha guarda. Entende? Então a minha mensagem é essa. Procurem, não fiquem acomodados. Então, Rodrigo, eu te agradeço pela tua gentileza por ter aceito falar comigo aqui nessa live. E eu queria só falar para as pessoas assim, ó, que eu nunca tinha feito live. Eu sempre pesquisei as lives na internet aí da Leda Nagli,
do próprio Rodrigo mesmo, que às vezes ele faz aí e coloca no canal dele, e eu pesquisei, e eu comecei a procurar alguém para fazer uma live comigo, porque nessa quarentena todos fizeram live, e eu fiz, para mim, essa aqui foi a live do ano, para mim, né? Porque a aula de música, sobre música que eu tive aqui, nossa, agradeço bastante. Tá Tá bom, bom. Rodrigo? Muito Eu vou obrigado pela salvar. tua Eu, gentileza tá e ótimo. no que você puder me ajudar aí para uma próxima live com outra pessoa, eu vou aguardar. Tá ótimo. Eu vou salvar a minha live aqui no meu Instagram e aí depois você aprende aí, você baixa ela e põe onde você quiser, tá bom? Você vai colocar no seu canal? Eu vou colocar aqui no Instagram. Se você for no IGTV, você vai achar. Aí você pode baixar ela se você quiser e botar no seu canal, tá bom? Ah, então tá, eu vou baixar sim. Salva para nós aí, Rodrigo. Tá Obrigado, bom. Aí galera. você tem que Boa ter, você noite. tem- Esse foi o meu programa de estreia aqui. Uma história de sucesso com o Rodrigo Faor, o Google da música popular brasileira. Obrigado, querido. Tchau, gente. Valeu.